Você já se perguntou se aqueles seres incríveis das lendas e mitologias poderiam ter existido de verdade? Será que os dragões, as sereias e os gigantes eram apenas fruto da imaginação, ou há algo mais por trás dessas histórias? Hoje, no Mente Curiosa, vamos explorar os seres mitológicos mais fascinantes e tentar descobrir: será que eram invenção, ou poderiam ter alguma base real? Fique até o final, porque a última revelação vai mudar sua visão sobre os mitos para sempre. Dragão, mitologia chinesa, europeia. Os dragões são criaturas lendárias que aparecem em diversas mitologias ao redor do mundo. No Ocidente, são frequentemente retratados como grandes répteis alados que cospem fogo e guardam tesouros. Eles são vistos como símbolos de destruição e poder, sendo desafiados por cavaleiros e heróis em busca de glória. Já na mitologia chinesa, os dragões são seres benevolentes associados à sabedoria, ao poder imperial e à fertilidade. Frequentemente representados como serpentes gigantes sem asas, mas com a habilidade de voar e controlar os elementos naturais. Fênix, mitologia grega, egípcia. A fênix é um pássaro imortal que representa a ressurreição e a renovação. De acordo com as lendas, quando envelhece, ela entra em combustão e renasce das próprias cinzas. Na mitologia egípcia, a fênix estava associada ao deus do sol, Ra, e representava a passagem do tempo e a eternidade. Os gregos também a viam como um símbolo da imortalidade, e sua imagem foi incorporada em várias culturas ao longo da história. Minotauro, mitologia grega. O Minotauro era uma criatura com corpo humano e cabeça de touro, nascida da união entre Pasífae, rainha de Creta, e um touro sagrado enviado por Poseidon. Devido à sua natureza violenta, foi trancado dentro do labirinto de Creta, uma estrutura complexa construída pelo arquiteto Dédalo. Todos os anos, jovens atenienses eram enviados como sacrifício para o Minotauro, até que o herói Teseu conseguiu derrotá-lo com a ajuda de Ariadne, que lhe forneceu um fio para encontrar o caminho de volta após o combate. Grifo, mitologia grega. O grifo é uma criatura majestosa com corpo de leão e asas e cabeça de águia. Considerado um guardião de tesouros e símbolos sagrados, o grifo representa força, coragem e vigilância. Na mitologia grega, eles eram usados pelos deuses para proteger riquezas, e eram vistos como seres nobres e invencíveis. Em algumas lendas, acredita-se que habitavam terras distantes e perigosas, guardando minas de ouro, e atacando aqueles que tentavam se aproximar. Quimera, mitologia grega. A quimera era um monstro híbrido composto por partes de diferentes animais, cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de serpente, além de ser capaz de cuspir fogo. Segundo a mitologia, essa criatura aterrorizava a região da Lícia até ser derrotada por Belerofonte, que montado no cavalo alado Pégaso, conseguiu atacá-la do alto. A quimera simboliza o caos e o medo do desconhecido, sendo frequentemente usada como metáfora para ameaças imprevisíveis. Basilisco, mitologia europeia. O basilisco é um réptil mítico conhecido como o Rei das Serpentes. De acordo com as lendas, ele nasce de um ovo posto por um galo e chocado por um sapo. Seu olhar era mortal, e qualquer criatura que o encarasse diretamente morreria instantaneamente. Algumas versões do mito dizem que apenas o reflexo do basilisco poderia matá-lo, o que levou ao uso de espelhos como forma de defesa contra ele. Kraken, mitologia nórdica. O Kraken é uma gigantesca criatura marinha, semelhante a um polvo ou lula colossal, que habita os mares do norte. Segundo os vikings, essa criatura era capaz de afundar navios inteiros ao envolver seus enormes tentáculos ao redor deles. Alguns acreditavam que o Kraken era tão grande que, visto à distância, poderia ser confundido com uma ilha. Histórias sobre essa criatura podem ter sido inspiradas por avistamentos reais de lulas gigantes. Hidra de Lerna, mitologia grega. A hidra era um monstro marinho de múltiplas cabeças, sendo famosa por sua habilidade de regeneração. Cada vez que uma de suas cabeças era cortada, duas novas nasciam no lugar. Seu hálito era venenoso e qualquer um que se aproximasse corria risco de morte.
foi derrotada por Hércules em um de seus 12 trabalhos, queimando os pescoços da Hidra, após cortar suas cabeças para impedir que novas surgissem. Cérbero, mitologia grega. Cérbero é um gigantesco cão de 3 cabeças que guarda a entrada do submundo, impedindo que os mortos escapem. Ele pertence ao deus Hades e é descrito como uma fera feroz, com cauda de serpente. Um temperamento violento. Apenas alguns poucos conseguiram enganá-lo ou passar por ele, como Orfeu, que usou sua música para acalmá-lo, e Hércules, que o capturou como parte de seus 12 trabalhos. Pégaso, mitologia grega. Pégaso é um cavalo alado, filho do deus Poseidon e da Medusa. Segundo a lenda, ele nasceu do sangue de Medusa, quando esta foi decapitada por Perseu. O cavalo foi domesticado por Belerofonte, que o usou para derrotar a Quimera. Posteriormente, Pégaso ascendeu aos céus e tornou-se uma constelação. Ele simboliza a liberdade, a inspiração e a grandiosidade dos sonhos. Ciclope, mitologia grega. Os ciclopes eram gigantes de um olho só, conhecidos por sua força descomunal e por sua habilidade na forja. Eram responsáveis pela criação de armas lendárias, como o raio de Zeus e o tridente de Poseidon. O mais famoso de todos era Polifemo, um ciclope que encontrou Odisseu e seus homens, capturando-os para devorá-los. Odisseu conseguiu escapar cegando Polifemo com uma estaca em brasa. Kitsune, mitologia japonesa. As kitsunes são raposas místicas dotadas de inteligência e poderes mágicos, incluindo a habilidade de assumir forma humana. Com o passar do tempo, elas ganham múltiplas caudas, até 9, que indicam seu crescente poder e sabedoria. As kitsunes podem ser travessas, pregando peças em humanos, mas também são protetoras e mensageiras da deusa Inari, divindade da fertilidade, agricultura e prosperidade. Sua transformação em forma humana é frequentemente associada a histórias de amor e tragédia. Medusa, mitologia grega. Medusa era uma das 3 irmãs Górgonas, mas a única mortal entre elas. Originalmente uma bela sacerdotisa do templo de Atena, Medusa foi amaldiçoada pela deusa após ser violentada por Poseidon dentro do templo. Sua maldição transformou seus cabelos em serpentes, e qualquer um que a olhasse diretamente era petrificado. O herói Perseu conseguiu decapitá-la usando um escudo polido como espelho, e, de seu sangue, nasceram o cavalo alado Pégaso e o gigante Crisaor. Medusa representa a injustiça, a vingança e o poder feminino subjugado. Tifão, mitologia grega. Tifão era uma monstruosidade colossal e o mais mortal de todos os monstros da mitologia grega. Filho de Gaia e Tártaro, tinha 100 cabeças de dragão em seus ombros, e uma voz que podia imitar qualquer som. Seu corpo era composto por serpentes e sua fúria era tamanha que abalava o Olimpo. Zeus enfrentou Tifão em uma batalha cataclísmica, derrotando-o e aprisionando-o sob o monte Etna. Tifão simboliza as forças indomáveis da natureza e a luta eterna entre ordem e caos. Selkie, mitologia celta. As Selkies são seres místicos do folclore escocês e irlandês, que vivem como focas no mar, mas podem se transformar em humanos ao removerem sua pele de foca. Se essa pele for roubada, a Selkie fica presa em sua forma humana, e frequentemente se torna a esposa de quem a capturou. Muitas histórias contam a tragédia das Selkies que, mesmo após anos de vida humana e filhos, retornam ao mar quando recuperam suas peles. Elas representam a nostalgia, o amor impossível e a conexão profunda com a natureza. Naga, mitologia hindu e budista. As nagas são seres serpentinos com torsos humanos, encontrados nas mitologias do sul da Ásia. Elas vivem em reinos subterrâneos repletos de tesouros, e guardam rios e lagos sagrados. Algumas nagas são benevolentes, protegendo templos e pessoas justas, enquanto outras são vingativas e mortais. São associadas à fertilidade, à água e à sabedoria oculta. Sereias, Grécia Antiga. As sereias são criaturas mitológicas que surgiram na Grécia Antiga, diferente da imagem popularizada hoje. De mulheres com cauda de peixe, as sereias gregas originais eram híbridas de mulher e pássaro.
Elas tinham o corpo coberto de penas, asas e garras, mas o rosto e o torso feminino. A lenda das sereias aparece em diversas histórias da mitologia grega, mas uma das mais famosas está na Odisseia, de Homero. Elas viviam em uma ilha rochosa e usavam seus cantos hipnotizantes para atrair marinheiros, que acabavam naufragando e morrendo. O herói Odisseu ordenou que sua tripulação tapasse os ouvidos com cera, e amarrou-se ao mastro do navio para ouvir a canção das sereias, sem sucumbir ao feitiço. Com o passar dos séculos, a imagem das sereias foi mudando. Durante a Idade Média, em contato com outras culturas marítimas, elas passaram a ser representadas como mulheres com cauda de peixe, ganhando uma aparência semelhante às nereidas, ninfas marinhas gregas. Inicialmente, eram híbridas de mulher e pássaro. Mais tarde, passaram a ser representadas como mulheres com cauda de peixe. Voz hipnotizante, usada para atrair marinheiros ao naufrágio, associadas a mistério, perigo e encantamento. Centauros. Grécia Antiga. Os centauros também fazem parte da mitologia da Grécia Antiga, e são seres híbridos com o torso e cabeça de um humano unidos ao corpo de um cavalo. Eles representam a dualidade entre o instinto selvagem e a racionalidade humana. Acredita-se que a lenda do centauro surgiu quando povos gregos da antiguidade entraram em contato com cavaleiros de tribos vizinhas. Como os gregos não estavam acostumados a ver pessoas montadas a cavalo, poderiam ter imaginado que o cavaleiro e o animal eram uma única criatura. Na mitologia, os centauros viviam principalmente na região da Tessália, no Monte Pélion. Eles eram conhecidos por sua natureza selvagem e indomável, frequentemente representados como guerreiros beberrões e agressivos. No entanto, havia exceções. Quiron, um dos centauros mais famosos, era sábio, gentil e possuía vasto conhecimento em medicina, astrologia e artes marciais. Ele foi tutor de heróis como Aquiles, Jasão e Hércules. Então, afinal, os seres mitológicos são apenas fruto da imaginação? A verdade é que muitos desses mitos podem ter sido inspirados por fósseis, fenômenos naturais ou doenças. Mas o mais fascinante é que, mesmo hoje, novas espécies são descobertas o tempo todo. Quem garante que em algum lugar remoto do mundo não exista algo que ainda não conhecemos? Talvez, os mitos sejam apenas ecos de algo que um dia existiu, ou ainda existe. O que você acha? Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais mistérios como esse. Comente aqui embaixo, qual ser mitológico você acha que poderia ter existido? Nos vemos no próximo vídeo.